Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos juntos para mais um dia de estudo, mais um capítulo novo, capítulo 10, Fogo Purificador. E antes de iniciar o nosso estudo de hoje, como sempre, a gente vai agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, unidos com o mesmo objetivo de compreensão do que a espiritualidade quer nos avisar, nos alertar para a nossa transformação. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sentindo a presença e o carinho da espiritualidade que cuida graciosamente, prestigiosamente dessa casa para nos acolher. E a gente, com os olhos fechados, com a mente serena, o coração tranquilo, escuta a prece através da música. Capítulo 10, Fogo Purificador. Então, desde que o grupo socorrista chegou na casa transitória, eles sabiam da necessidade do fogo purificador, devido
enquanto eles estavam lá conversando, um ataque violento, né, de espíritos trevosos. E isso alterou, deixou o ambiente ainda mais pesado, né, mais denso. Então, no dia seguinte do retorno deles, das atividades que eles foram fazer fora, no dia seguinte, logo às 6 horas da manhã, iniciaram as atividades, a movimentação para que da preparação dos trabalhos, né, para que quando chegasse o fogo, tudo estivesse pronto. E vieram em auxílio deles outros trabalhadores de outras casas que também fazem um trabalho semelhante aos deles. E como o André, né, era a primeira vez do André ia passar pela primeira vez por essa experiência de participar de uma atividade como essa. E ele fica, para variar, muito curioso e vai atrás do padre Hipólito para pedir umas explicações, né, algumas orientações, o que ia acontecer, ele já queria saber antes. Então o padre fala para ele que casas como essa, transitória, elas podem alcançar voos altíssimos, mas não é o caso dessa casa, por conta da região que eles se encontram, muito densa, e essa densidade foi criada por pensamentos extremamente inferiores. Por isso, a casa não se deslocará facilmente. Então, ele fala que aqui na Terra, a gente tem também matéria densa. E que nós, mortais, estamos presos ao campo sensorial, que a gente está limitado nos nossos 5 sentidos. E a gente conhece apenas 1/8 do que se passa aqui, né, com esses sensores, percepções. Então, e que a audição e a vidência, que elas podem dilatar o intelecto, mas para nós permanecem excessivamente limitadas. Boa noite, pessoal. Hoje me fizeram uma pergunta que a pessoa estava vendo vultos dentro de casa. Parece que eu estou falando nada a ver, mas é dentro do contexto, tá? Que estava vendo vultos dentro de casa e que então se seriam pessoas, presenças ruins, porque são vultos. Olha que interessante. Não necessariamente. Às vezes a nossa percepção está se dilatando. Às vezes a nossa vidência, a nossa percepção espiritual começa a ter lampejos e a gente vê vultos. Então o vulto não necessariamente é algo negativo. Então, quando ele fala que nós estamos muito presos à parte sensorial, nós estamos também viciados na parte sensorial, né? De acordo com o entendimento e com a sensação, a gente faz julgamento. Então, é importante que a gente lembre disso para, se acontecer com a gente, por exemplo, da sensação de um vulto, lembrar de sentir. O que a gente sentiu? Se foi medo porque a gente não está acostumado, ou medo porque a vibração é densa. Um susto porque a gente não está acostumado com os vultos, ou porque a gente realmente sentiu a presença de irmãos com uma carga vibratória mais pesada, né? Só um minutinho. Porque o pessoal que está em casa não escuta se não for pela gravação, pelo microfone. Nesse caso, as crianças têm essa sensibilidade, conseguem ver, né? E é o mesmo caso, então.
Eu estou até preparando um seminário que eu vou fazer no Guarujá sobre a mediunidade e obsessão em crianças. As crianças, todas as crianças têm mediunidade? É mais fácil, porque como elas estão ainda no processo de formação dos campos de força, né, do duplo etérico, está formando ainda esse aparelho mental, elas têm uma percepção maior. Por isso é muito comum o amigo imaginário. Né? Esse amigo imaginário não é imaginário. Às vezes é um espírito na forma infantil que está lá visitando a criança, e aquilo faz com que o desenvolvimento também dela seja muito positivo, muito prazeroso. Né? Então, muitas crianças têm isso. Só que o que acontece? Quando o corpo mental começa a funcionar na vida orgânica, passando dos 7 anos, normalmente ela tem amnésia desse amigo imaginário. Ela esquece que ela vivia muito no outro plano, já encarnada. Né? Então, mas normalmente a criança tem isso mais sensível. Mas quando ela começa a usar o corpo, a intelectualidade, começa a ter um contato social mais evidente, aí a casa cai. Vamos lá. Lendo esse capítulo que ele fala dos sentidos, eu lembrei do capítulo, não sei se pode fazer esse paralelo, claro. Do Leon Diniz, lá o problema do ser, do destino e da dor, que a Cris até explicou, e aí ele diz assim aqui, a visão ocular não é mais do que a manifestação externa da faculdade visual, que tem a sua expressão mais ampla na visão interna. Você pode explicar melhor isso? Leon Denis, né? A gente rende graças, a gente agradece essas pessoas que abriram portas para a gente pensar. Então ele está dizendo o seguinte, que o nosso campo mental está então acostumado ao campo fisiológico, que é o sistema nervoso central e periférico. Dentro disso estabelece uma limitação. Mas quando nós exercitamos atos meditativos, atos reflexivos, interiorizamos no silêncio, no nome que a gente quiser dar, a gente aguça essa sensibilidade e acordamos essas aptidões que estão em latência, dormindo. E aí a gente passa a ter percepções, sentimentos, lembranças. A gente potencializa forças espirituais que a gente não costuma usar na matéria, por causa da densidade que a gente está. Veja, olha a informação que Hipólito nos traz. A gente usa 1/8 da nossa capacidade de percepção. Olha quando a gente chegar, por isso que nos assusta um médium como Chico. Nos assusta a mediunidade dele, porque ele usava a frequência muito maior do que a nossa. E aí ele tinha percepções que nos assustam até hoje. Então a gente, com o exercício, a gente consegue dilatar esses sentidos e citaria isso. Eu posso unir ao que Jung falava quando eu olho para dentro e desperto, se também está coligado com isso aqui. Com certeza, é uma sincronicidade, né? Uma junção de ideias, de conceitos. Né? O Jung tinha várias frases importantes, né? O psicólogo suíço, o psiquiatra suíço. Quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. É uma analogia sobre esse olhar interno, esse conhecimento que não se dá pelos livros necessariamente. É um conhecimento de vida, de maturação da alma, através da relação ego-self. Nós podemos associar na linguagem cristã a relação ego-self com... Olha, me sabotei agora. Ética moral. Ego-ética, self-moral. Quando essa junção acontece, esse código é interpretado pelo meu ego, a ética é desenvolvida pelo meu ego, o meu self, quer dizer, meu contato com o maior, com o divino, com o puro, com a beleza, com a estética. A gente fala muito da estética porque vem da filosofia, se harmoniza. E aí a gente passa a enxergar coisas, entender coisas que a gente não sabe como que a gente entende. Né? Então não é pelo desenvolvimento da cognição, da inteligência que a gente aprende nas escolas, mas é um olhar pela sensibilidade. Né? Todos os sentidos? Podemos e vamos. Uau. Não só podemos, como iremos. Né? Só que isso devagar. Então, ele dá exemplo das cores básicas, né? que nós vemos, que é uma faixa limitada.
E tem relatos de que tem cores que nós não conseguimos captar, né? Por ter algo que os nossos 5 sentidos não alcançam. Assim também como a audição. Ai, para. Ai, perdi. Ó. É que a nossa frequência é limitada. A ciência fala que, por exemplo, alguns grandes artistas, Leonardo da Vinci, por exemplo, percebe-se que ele tinha uma fragmentação de imagem e cores muito, mas muito maior do que a nossa. Ele tinha aquele olhar que destrinchava cada centímetro. Por isso que a pintura dele, as artes dele eram extremamente realistas, né? Muito, muito fiéis à imagem. Só que a espiritualidade também, associando esse pensamento científico, diz assim: nós não estamos prontos para isso porque enlouquece. Veja que muitos que vieram trabalhar com a saúde mental, pessoas que foram obsessores de outras reencarnações, magnetizadores, que hipnotizavam para induzir ao crime, hoje voltaram na psicologia, na psiquiatria para ajudar a educação mental. Muitos desses irmãos, na inspiração, trouxeram, por exemplo, a terapia ocupacional, né? No Hospital Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, desculpe o cansaço do dia, Nise da Silveira, maravilhosa, brasileira, revolucionou a psiquiatria aqui no Brasil, incorpora no eletrochoque, na dor, no sofrimento, ela traz a terapia ocupacional. Vamos pintar? Vamos mexer com a argila? E aqueles pacientes esquizofrênicos, psicóticos, encontraram um tratamento, encontraram um eixo. Então, será que esses pacientes extremamente sensíveis não são essas pessoas que enlouqueceram pelo excesso de informação? E outra coisa, desculpe. Nós temos um tratamento na matéria chamado cromoterapia. Muitos centros espíritas oferecem. Vocês me desculpem a língua, tá bom? Mas é um tratamento que não tem ainda o alcance que teria na espiritualidade. Bom, legal, que bom que existe, que bom que já entendemos a força das cores, porque cada cor tem uma vibração. Instiga em nós um sentimento, um estado emocional. Então, a cromoterapia que existe na espiritualidade é outra, gente. É igual um parque de diversões. Você vai no Parquinho dos Horrores, ali na pracinha, e vai na Disney. Então, desculpa a brincadeira. Mas a intensidade é um parquinho, né? Quer dizer, tem um alcance. A vibração da cromoterapia na Terra tem um alcance, mas é incomparável com a vibração que recebemos nas cores que existem no plano astral. Pode, claro. Boa noite. O Beethoven também tem essa questão significativa da audição, que ele perdeu a audição muito jovem, mas ele conhecia a vibração da nota, e tanto é que ele continuou compondo, porque ele conhecia a vibração da nota musical. E um outro, eu acho, por conta de ser o meio que eu respiro, nesse hospital no Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele, tem um caso icônico também, que chama Arthur Bispo do Rosário, que ele também, por conta do que ele produziu enquanto personagem dito louco na época, ou esquizofrênico na época, hoje funciona lá o Museu do Inconsciente. Então, é da Nise da Silveira, do Engenho de Dentro. As imagens do inconsciente é um museu formado justamente pelas obras desses pacientes. Tivemos vários pacientes que produziram coisas incríveis, incríveis. Várias áreas do conhecimento. Então, assim como grandes artistas, que mesmo com uma deficiência, uma limitação fisiológica, recuperam memórias perispirituais daquele conhecimento. Esse acesso que a Milena falou, esse conhecimento que também já existe, não só que está sendo desenvolvido, aprimorado, mas que está lá. E que muitas vezes o físico
quer dizer, o sensorial está danificado, mas a alma encontra um acesso para aquele conhecimento se manifestar. E a ciência puramente materialista não consegue exatamente explicar esses fatos inconscientes. Não, ainda está tentando. Graças a Deus, hoje a gente tem um movimento bastante representativo de pesquisas. Não é achismo, né? De levar para o laboratório, fazer pesquisa de grupo, né? De ver a sensibilidade, a paranormalidade, os efeitos, né? Então, a ciência, ela se distanciou. Por que ela distanciou? Porque o ser humano, ansioso de poder, ele só aceita aquilo que ele concebe. Como que eu vou entender uma coisa que eu não sei, que eu não conheço, que eu nunca vi? Então o ser humano criou a ideia de que Deus está em torno de nós. Que nós somos os deuses. E que não que Deus está em torno de nós e dentro de nós. E a gente tem que transformar isso. Por isso que, veja, a maior importância de Jesus ter vindo na Terra não foi o Calvário. Não foi a sua paixão. O maior propósito dele foi no percurso de toda a sua existência, a humildade. Ele nunca humilhou nenhuma das pessoas pelo conhecimento que ele tinha. Em nenhum momento ele fez pesar em cima de alguém qualquer situação que a pessoa se sentisse diminuída perto dele. Olha que interessante. Então, por toda a história, por todo o sofrimento, por toda a imagem forte da crucificação, né, da lapidação, o que mais impressiona é a atitude dele, a humildade. A ciência está entendendo isso devagarinho, né? Porque quantos mistérios. Vocês vejam aqui mesmo na Seara. Quantos pacientes que frequentaram aqui a Seara, com determinados diagnósticos e acompanhando também a medicina convencional, o antes e o depois da cirurgia espiritual, aparecem as cicatrizes, aparece a mudança fisiológica. Todas as pessoas? Não, lógico que não, né? Mas muitas delas tiveram a materialização e a desmaterialização. Isso é uma força vibracional, né? Então é muito interessante as coisas que nós teremos para viver. Por que é legal a gente estudar isso? Para os pessimistas de plantão, lembrar que a vida é uma grande bênção. Então, o padre Hipólito, ele chama atenção também para o trabalho duro e intenso, devido à densidade daquela região, que o esforço era maior e o trabalho era complicado. Então, a Zenóbia e os demais administradores da instituição, eles falam para que todos sejam acolhidos, todos os espíritos com sinais de transformação sejam acolhidos. Aí o André já toma um susto, ele fica apreensivo, pensando, mas como que a gente vai saber? Como eu vou detectar que os espíritos que eu vou recolher estão dispostos à renovação, né? Então ela explica que eles vão apresentar círculos luminosos, característicos, em torno de si mesmos. E já os espíritos mentirosos, né, os trevosos, eles, ainda que eles falem palavras comovedoras, eles vão estar confinados em nuvens de trevas, vão cercar a mente endurecida deles. Não, conforme a Abi está lembrando, está nos explicando essa passagem, eu lembrei, até anotei aqui, a gente quer se livrar do pecado, não da mente pecadora. É muito legal a gente estudar essas frases, porque naquele momento de desespero, a gente promete até a alma, não é verdade? No desespero. Mas passou, a alma volta ao estado primitivo. Ela não está regenerada, ela não está convencida de que ela estava errada. Ela só está assustada pela consequência. E nós não somos assim? Quantas e quantas vezes a gente fala, pelo amor de Deus, essa última vez que eu erro,
Pai, se você me ajudar nisso, eu vou daqui até Aparecida de joelhos. A gente faz as promessas mais malucas, só que aí passa. Muitas vezes resolvemos o desatino e aí a gente esquece a promessa. Então a gente quer se livrar do pecado, mas não da mente pecadora ainda. E eu acho que essa lição é muito legal. Quer dizer, a pessoa que está proposta a melhorar, ela desenvolve um halo luminoso que a identifica. Olha que interessante. Luciana, eu vou levar bronca. Luciana, vendo aquele rapaz, aquele homem, clamando desesperado, ela se choca. E ela começa a fazer a leitura da alma dele. Por mais que ele estava pedindo, implorando, ela via propósitos horrorosos dentro do coração dele. Ele queria entrar no lar de Fabiano para tumultuar, para liderar. Ele não estava lá com a humildade de novo. Né? Então, às vezes, nós somos assim também. A gente está com dor, mas a gente está bravo. A gente está revoltado. A gente está num leito de hospital. Não está ali ressignificando nada. A gente está esperando a hora da gente se vingar pela vida. E não porque a gente vai ser um ser humano melhor, eu vou aproveitar o tempo que Deus me deu. Não. A gente volta amargo. Vocês não sabem por onde eu passei. Vocês não sabem a dor que eu tive. Então a gente carrega essa sensação de peso e a gente não se transforma, não se regenera. E o André, ele fala isso mesmo aqui. Ele fala que, mais uma vez, ele compreende a grandeza da purificação consciencial. A transformação deve ser interna. Sem iluminação interior, não se consegue elevação espiritual. Então, estavam todos concentrados em seus trabalhos, quando um choque violento abala o céu escuro. E era um clarão que, apesar da catástrofe, era lindo de se ver, né? E ele varou todo o nevoeiro, de alto a baixo. E ele ofereceu um espetáculo, né, para quem estava vendo. E não era nada parecido com os relâmpagos que a gente vê aqui, que a gente conhece, que acontece durante uma tempestade. Tá. E então aquelas descargas elétricas que acontecem aqui não é nada comparado ao que estava acontecendo ali. E o Jerônimo explica para o André que não era uma tempestade natural. O fogo purificador, eles eram raios direcionados que passariam por ali e queimariam as energias deletérias daquele ambiente. E esse era o primeiro aviso da passagem dos desintegradores. E o trabalho dos desintegradores evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam em excesso no plano. Então, mas não tem como a gente não associar o quanto que essas mudanças vibratórias do plano etéreo alcançam o plano material. Quando ele lembra do terremoto de Messina, 1908, por coincidência, bate as datas também, que a gente teve o terremoto do 2004, que foi 28 de dezembro, quer dizer, a mesma data, sul da Itália. É que me associou, lendo aqui, que é onde o Dr. Ricci diz que nasceu na última reencarnação em Messina. Esse terremoto foi avassalador. Mais de 100 mil mortos. O terremoto de escala 7.1, que geraram ondas de 10, 12, 15 metros. Então ele associa o quê? O céu e o mar se uniram e não tinha para onde fugir. É a mesma coisa. Então será que essas tempestades que nós temos, tempos em tempos têm ocorrido? Será que não é uma queima deletéria também, que precisa materializar para colocar algum tipo de ordem? Embora seja caótico, né? Esses acidentes climáticos sejam caóticos, ceifam vidas, né, no sentido material,
será que não são necessários para uma limpeza astral? Quantas vezes a espiritualidade já falou que a chuva que a gente reclama queima os agentes insalubres do ar, purificando a atmosfera? Então, tempos em tempos, quando a gente lembrar dessas tempestades, que a gente acione as nossas forças de vibração da oração. Que a gente também entre em defesa. Veja que em países frios, países onde o sol não consegue ter a mesma densidade, a mesmo alcance, são países com muito mais índice de depressão e suicídio. Isso é algo para a gente pensar, né? Tem alguma analogia? Você quer falar? Muito obrigado. Todo o processo do fogo purificador atuando na crosta terrestre, existe um efeito colateral do espírito que não era para morrer e acaba com o efeito colateral disso morrendo também, quer dizer, desencarnando no meio daquela multidão que você pode ter num tsunami, num terremoto. Quer dizer, esse espírito que não era para ir, acaba indo pelo efeito colateral. O fogo purificador que a gente... Só para o coletivo, tá? Eu entendi sua pergunta, mas só pelo coletivo. O fogo purificador que estamos estudando está no plano espiritual, sob controle e organização de espíritos muito superiores a nós. Tão superiores que a gente nem entende muito bem como isso funciona. Só que existem tempos em tempos esses colapsos energéticos no nosso plano, que precisam limpar. Vamos lembrar que não existe coincidência, não existe acaso. Então não existe aquela pessoa que não era para estar naquele momento. Então se ela vai, muitas vezes a gente pode ainda olhar um cataclisma desses como uma punição, a ira divina. Não é, é uma limpeza. Então, se nós vamos a óbito, se desencarnamos numa situação como essa, não é uma punição, e sim uma movimentação natural da vida, que uma hora a gente tem que partir. Mas é lógico que quando você joga a rede no mar, vem todos os tipos de peixes. Então, quando estamos numa situação como essa, existem todos os tipos de vibração humana, desde aquele mais materialista, negativo, que machuca o ser humano, até aquele que sustenta uma crise. Quando nós tivemos o incêndio na boate... Obrigada. Nada como ter um HD externo, né? Quando a gente teve esse acidente na boate Kiss, existiam jovens ali extremamente amorosos, promissores, que a gente fala, né? Mas que desencarnaram para dar sustentação também a esse testemunho coletivo. Entende? Então, às vezes, aqueles que a gente fala que são bons, de boas vibrações, estão no lugar errado? Não, eles estão testemunhando o sacrifício pessoal em comunhão com todos, ajudando a todos. Tá bem? Foi convidado. Alguns têm um programa. Então, vamos dizer que eu lá atrás era aquela pessoa que aplaudia, quase babando de êxtase, toda vez que jogavam as pessoas, os cristãos, no Coliseu. Cada vez que aquelas feras davam uma patada, destroçava alguém, eu ia à loucura. Cada vez que colocava fogo em alguém pela Inquisição, eu vibrava de prazer. Agora, eu tenho a chance de testemunhar, no esforço pessoal, viver pela mesma situação que eu causei. Não como expiação, mas como testemunho. Esse testemunho é uma ajuda vibratória que se dá num karma coletivo. Antes do reencarno. Às vezes nós somos convidados. O que é nós somos convidados? A espiritualidade, que ela tem conhecimentos que ultrapassam a nossa percepção, né? Isso que a gente está estudando aqui hoje. Então, eu não tenho um compromisso direto. Mas lá pelas tantas, a espiritualidade falou assim: Yara, você teria condições de ajudar nesse projeto? É necessário renúncia, é necessário sacrifício, é necessário temporariamente modificar o fluxo da sua vida. Mas é por tal e tal causa. Você aceitaria? Somos convidados. Isso acontece muito também. Por favor, só um minutinho, Celso.
R$10 para você sentar aqui perto. Yara, eu fico pensando nisso daí. Da Boate Kiss, eu li algumas psicografias de espíritos explicando exatamente isso que você acabou de falar. Eles dizem, eu estava lá, era um momento muito feliz, parece que um deles era até um noivado e tudo. Então está dizendo, nós estávamos lá na nossa plenitude. E aí fomos tirados, não porque a gente era melhor ou pior do que os outros, mas precisava se construir uma história, como se fosse uma orientação. Aí eu fico pensando, nas catástrofes, por exemplo, um terremoto ou um maremoto, morte imediata. Não existe, ficamos com aquela história e o sofrimento de quem não teve oportunidade de fazer nada. Ou melhora com aquilo, ou vai continuar do mesmo jeito. Mas, como nós vivemos, e eu vivi intensamente a Covid veio na mesma catástrofe para dizer, olha, vocês não são autônomos. Né? Não adianta ter dinheiro, não adianta ser médico, não adianta isso, todos vão passar. E aí, você acabou de dizer hoje, faço uma promessa e vou de joelho até a Aparecida do Norte. Muita gente disse isso. Tendo ido o ente querido, ou tendo ficado o ente querido, não passou 15 dias e a pessoa voltou a ser exatamente o que ela era antes, e alguns ainda se estabelecem como sendo diferenciados porque não morreram. Temos aí a proteção porque nós não fomos. A gente vê histórias de pessoas que viveram grandes perdas e depois, por oportunidades, por exemplo, no trabalho político em relação à saúde e tudo mais, ficaram mais espertos e piores do que eram antes. Né? Então, durante a Covid, quando nós não tínhamos um protocolo, o único protocolo era a vibração e a oração. Nunca vi tantas correntes de oração. Então, parece que houve um equilíbrio através dessa vibração para a ignorância que levava a um sofrimento, eu entendo, um sofrimento histérico, porque não causou uma mudança na pessoa. Né? Então, veja, e às vezes eu penso assim, um maremoto e um terremoto é uma lição. Uma Covid, quando você tem uma vivência, é uma oportunidade de aprender a lição. Né? Porque todos esses terremotos que tiveram na Itália ou que tem aí nos lugares comuns de terremoto, as pessoas dizem, não, lá é comum. Então, já não tem, aquela fonte de informação já não está atingindo mais a reflexão do que aquilo significa. Né? Então, veja, São Paulo, por exemplo, eu morava num bairro próximo da Avenida Paulista. Constantemente a gente tinha reflexos e os prédios tinha ali. Era uma informação, gente, aqui também pode acontecer. Mas todo mundo, quando passava, dizia assim, não, foi só um reflexo, aqui não vai acontecer. E ninguém traz para si, ninguém traz não. Na maioria das vezes, a pessoa não aproveita a lição. Né? E aí, como a lição de hoje fala assim, né? A gente estimula áreas da gente para poder sensoriamente perceber mais. Então, a leitura, por exemplo, a cultura, faz com que você abra essas partes que estão ali fechadas, como áreas do cérebro, que você estimula e, de repente, começa a perceber mais do sistema nervoso central e assim por diante. Então, hoje eu fico pensando, não se cria escolas dogmáticas de um aprendizado, mas uma vivência durante o sofrimento. Né? Eu sempre digo, entre um monge e um trabalhador, eu fico trabalhador, porque ele tem que pagar a conta dele, trazer a comida para casa e tudo mais. Né? Então, e as pessoas relutam em entender esta lição, achando que isso não é comigo, isso não acontece comigo, não vai acontecer. Né?
Uma pessoa falou para mim assim, Yara, então não são os mansos que herdaram a terra? Então quem sobreviveu do Covid já não são esses mansos? Eu fiz isso também, eu dei risada. Não é tirando sarro da pessoa, não. Mas vem cá, quem é manso aqui? Levanta a mão. E sai correndo, tá? Porque... Então, a gente não terminou o ciclo. Esse ciclo de nomes, né? Mundos de primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos ditosos. Todo esse plano de evolução, a gente tem a nossa escala. Então, aqui a gente ainda é muito São Tomé. Se não bate no meu jardim, eu não me importo. Foi o que a gente falou no nosso último encontro, eu ia falar na última sessão. A dor egoísta. Eu penso na minha dor. No que aquilo traz para a minha vida. Não altera a minha vida, então não existiu. Isso é um problema. Agora, qual é a situação, né, gente? A promessa. Por favor, com todo respeito a toda linhagem religiosa, sempre. Mas a promessa, eu falo assim, eu prometo não comer chocolate. Para mim é um esforço, que eu sou chocolatra. Mas não muda a minha moral. Vai ser um esforço, eu posso até estar me penitenciando, mas não me faz mais paciente, mais bondosa, mais caridosa. Não me faz menos egoísta, menos invejosa. Não faz. Então a promessa só é válida quando eu me coloco a ser um ser humano melhor, mais útil. Agora, quando a minha promessa é só para me livrar de uma dor, é infância, gente. É infância da humanidade. Nós somos crianças. Então eu vou prometer porque eu estou sofrendo. Espera, e se eu fizer assim, eu vou mudar porque eu estou sofrendo? Acho que condiz mais com aquilo que a gente está aprendendo, né? Então se via a quilômetros de distância fogueiras ateadas pelas faíscas elétricas. E chegaram mais reforços para ajudar o pessoal, porque eles tinham apenas 4 horas e a gente só tem 20 minutos para acabar aqui o estudo. Eles tinham 4 horas para resgatar os espíritos que apresentassem sinais de transformação. E depois desse tempo, o Instituto partiria. E aconteceram outros estouros ameaçadores, um atrás do outro. Se via despejar de fogo por toda a superfície. A energia revolventes no interior do solo penetravam os pés dos socorristas, né? Faziam tremer, vibrar. E eles, os trabalhadores, sentiam um espantoso tremor das profundezas. As ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. E apesar do cenário ameaçador, aproximavam-se o máximo possível. E alguns gritos de grupos pedindo ajuda, eles ouviam, né? E outros grupos de pessoas ameaçando, xingando, exigindo que eles saíssem de lá, que eles fugissem, porque eles iam entrar de qualquer maneira no instituto. E eles ameaçavam, avançavam e logo recuavam apavorados por conta do fogo, né? Então, esses com maior ou menor intensidade, eles exibiam aqueles círculos escuros de trevas envolvendo o seu espírito. E aí, seguindo o raciocínio, esses espíritos que não foram abrigados, por exemplo, ali no Lar Fabiano de Cristo, o que acontece com eles? A descarga elétrica não é só para o ar, é para a carga vibracional dos seus corpos perispirituais. É uma limpeza, é uma higienização elétrica. E que isso vai amortizar a ira, a violência que eles vibram. Então é assustador, porque é uma descarga de eletricidade muito forte. Mas isso não compromete nenhum.
o pai não permitiria uma técnica que machucasse a quem quer que fosse. Vamos lembrar disso. Porque eles estão tão associando ao pensamento material de causar dor que eles acham que a ira divina vai trazer a dor. Mas ali eles têm esse derramamento elétrico e eles ficam inconscientes por um período e vão acordando devagar. Mas eles voltam um pouco mais atenuados da ira, da maldade. É para esse objetivo. Tá? Então, André identifica aquele espírito que tirou ele do eixo no abismo. Ele identifica e ele está lá pedindo ajuda, dizia que sabia que tinha errado, mas que prometia que ia melhorar, que queria se regenerar. Mas por conta deles terem a visão da formação de trevas, né, no próprio entorno deles, o André não se engana com as falsas rogativas desse trevoso. Então, o grupo era calma e paciência no trabalho. Essa era a chave para que eles contivessem a fúria da multidão. E todos que estavam ali trabalhando, eles ficavam impressionados com as formas monstruosas e miseráveis desses espíritos que se arrastavam. Eles estavam vestidos de sombras. E também começavam a chegar as entidades areoladas de luz. Eles vestiam farrapos e traziam sofrimento nas suas expressões. Mas eles estavam desejando isolar a mente das centenas desses revoltados e que estavam ali. Então, eles olhavam para o alto e eles se uniram. Eles deram as mãos uns para os outros e começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Como a Milena falou no Evangelho de segunda-feira retrasada, né? No livro Há 2000 anos. Então, eles, unidos, formaram uma corrente magnética e começaram a avançar e fecharam os ouvidos, porque eles se concentraram na canção, no cântico, para ultrapassar a barreira desses espíritos sem luz, né, que estavam impedindo que eles avançassem. Então, dava para ver o esforço desses sofredores, né, que mesmo unidos, eles estavam fazendo um esforço para não desviar a atenção do pensamento que eles estavam firmando dentro deles para avançar. Às vezes a gente está em casa sozinho, passando uma situação difícil, e a gente fala assim, poxa, mas qual é a força que minha oração tem? Você veja que esse capítulo inteiro é a força do pensamento, que tem a ajuda de espíritos superiores, tem um planejamento, e que nós, dentro da nossa impotência, o que nós temos é a força da nossa ideia, da nossa intenção. Então, quando a gente subestimar uma oração, a gente lembre disso. A oração ela tem capacidade de movimentar energia, que é a base de tudo. Tudo que é material, concreto, vem da energia, não é assim? Então, se nós entendermos que o nosso pensamento tem essa força moduladora, plástica, nós vamos entender que a nossa fé vai ampliar. A gente não pode considerar que fé, então, é um conhecimento? A fé não é só um sentimento? É um conhecimento que vibra, que sente? A fé não pode ser só uma coisa ou outra. Ela tem que estar alicerçada na base de conhecer para ter uma melhor emoção, para discernir. Então, eles conseguiram até levitar. Tamanha foi a concentração deles. Tá. Toda a instituição conseguiu levitar.
Então, só que para eles se acolherem, né, para eles entrarem no asilo, eles necessitavam posar rente aos trabalhadores para receberem o abrigo. Então, quando eles estavam fazendo isso, eles tinham que soltar as mãos. E isso fez com que eles perdessem forças e chegassem dentro da casa esgotados, bem cansados. Como se o exemplo que o André dá é de ave, quando voa, alça voos longos, quando chega no seu destino, ela está bem esgotada, bem debilitada. Então, eles chegavam transformados pelos dolorosos prantos, né, que eles estavam. Então, muitas criaturas que estavam lá aflitas, ajoelhadas, pedindo socorro, nada se podia fazer por elas, porque a condição mental deles não dava para eles ajudarem. Essa condição impunha para eles ainda sofrimentos reparadores. Aí bate alguém na sua porta desesperado. Não, estou sofrendo, blá, blá, blá. E vem porque eu preciso da sua ajuda, eu estou desesperado. Então, muitas vezes, a espiritualidade fala que a gente precisa aprender a ajudar. Não é por causa do desespero que tem que ajuda, porque às vezes a pessoa não quer ajuda. Né? Ela quer se ver livre de uma situação. Então, nós também temos que tomar muito cuidado, porque às vezes no ato de fazer, sem medir, sem escutar essa voz interna, esse farol interno que guia a nossa intuição, a gente toma os pés pelas mãos, a gente ultrapassa o livre-arbítrio do outro, quer tirar a dor do outro com a mão, e a dor do outro às vezes é o remédio que ele precisa. Isso a gente se escuta durante anos, décadas, que a dor às vezes é o remédio que a gente precisa. Então, o calor era muito forte. André descreve que era asfixiante. E ele só estava esperando só o sinal para poder sair daquele cenário de guerra. E fitas inflamadas caíam do firmamento, fazendo que acontecesse mais explosões. Quando parecia, eles sentiram que não tinha mais nenhum espírito em condições de serem socorridos, soou o toque para que eles se recolhessem. Então, turbilhões de chamas surgiram próximos e a gritaria foi grande. Dava para ver perfeita imagem de uma grande floresta sendo incendiada, desalojando monstros e feras de buracos desconhecidos. Os seres trevosos eram obrigados pelo fogo a saírem dos buracos onde eles estavam escondidos. Já dentro da casa reinava uma paz, né, uma ordem. E apesar do ritmo acelerado do trabalho, mas a casa estava equilibrada. Tudo acontecia normalmente. E a irmã Zenóbia, sempre serena, né, no comando da casa, ela estava ali organizando tudo e chama a todos para uma prece. E explica que para a casa se movimentar, além das forças elétricas, ela precisa também das emissões magnéticas mentais dos presentes. E isso funcionará como um impulso inicial de subida da casa. E eles precisam das emissões de paz e reverência a Deus. E entre as mãos dela, ela segurava uma Bíblia. E ela abre no Salmo 11. O Salmo 104. Onde eu tirei o 11? Então, enquanto a Zenóbia pronunciava os vocábulos de louvor, do seu tórax
um misterioso floco resplandecente preenchia o ambiente. O oratório encheu-se de luz e essa luz irradiava por todos os cômodos próximos e também iluminava lá fora, no campo das sombras espessas. A leitura foi acompanhada por todos mentalmente. E quando estava na metade da leitura, a casa começou a se mover, a se deslocar vagarosamente no início, para logo ela se movimentar com mais rapidez. Quando eu li esse livro pela primeira vez, há alguns anos atrás, foi muito difícil para eu entender como uma cidade pode levitar. Volitar depois, né? Subir e voar. Como isso? Aí, vocês me desculpem, mas é sério. Aí a espiritualidade amiga me lembrou daqueles filmes da década de 80, Jornada nas Estrelas, lembra? E que tinha aquelas naves pequenininhas, grandes, mas que se chegavam perto de outras, elas sumiam na imensidão. Então, existem situações de leis físicas, magnéticas, que nós, humanos, e a nossa ciência, por mais avançada, a física, né, tantas leis, a gente ainda não compreende. O que esse livro nos ensina é que nós estamos em transição. E que as pessoas que não aceitam essa transição optam pela dor. Então, se a gente colocar essa leitura na nossa vida pessoal, o que a gente pode aprender? O que a gente pode tirar para a gente, para o nosso momento atual de reencarnação? Né? A nossa teimosia, o jeito que a gente tem de olhar o mal das pessoas, desejar o mal, que ela se machuque, para não falar outra palavra, não é assim? Então, essa transformação tem que acontecer. Porque isso são vibrações que a gente emana. E não vai ter jeito. Vai chegar na pessoa que a gente jogou, mas se essa pessoa também estiver protegida dentro da lei de moral, de causa e efeito, essa energia que a gente jogou vai voltar para a gente. É aquela baixa de imunidade que a gente não sabe por quê. Né? Todas aquelas dores, a gente tem dores que a gente não sabe explicar. Então a gente vai buscando, pela lei de ação e reação, aquilo que a gente vive hoje. Se a gente estudar com calma essas obras de André Luiz, a vida no mundo espiritual, a gente vai ver que a justiça está sempre presente. Sempre. Nenhum de nós vai passar por uma injustiça, nenhum de nós. E isso nos dá o conforto espiritual. Então o Consolador, ele não vem só dizer assim, olha, a morte não existe. Aquele que você ama não está perdido para sempre. Teremos momentaneamente uma mudança na rotina, mas teremos o reencontro. Mas ele diz o seguinte, vale a pena modificar. Vale a pena a lei do amor. O Pai está presente em todos os lugares, mas que Ele permite o nosso livre-arbítrio. Então, ao estudar isso, a gente tem que entender que não existe acaso e que nós precisamos melhorar a nossa escolha. Nós podemos, mas devemos fazer? Eu tenho desejo, mas me serve para alguma coisa? E aí, nesse enfrentamento entre luz e sombra dentro da gente, quando vai ver, a gente vai se tornando um ser humano melhor. Meça você há um ano atrás. Olha para você há um ano. Olha para você há 10 anos. Olha o que foi. E veja o quanto que o apelo da dor também nos fez crescer de alguma forma. Fecha os olhinhos. Pessoal que está em casa também. Vamos convidar a energia de Jesus a estar nessa casa. Aos assistidos que chegam aqui de macas. É um movimento diligente, quer dizer, é rápido, mas não é afobado. É um movimento de resgate que não para de acontecer. Então, nesse momento que nós convidamos Jesus a estar nessa casa e estar na nossa casa mental, nós também nos comprometemos, não só no pedir, mas nos comprometemos na mudança. O melhor jeito de provar que nós estamos realmente no caminho e queremos o perdão divino, quer dizer, o perdão da nossa consciência, é a mudança de atitude. Então vamos juntos agradecendo nesse momento.
ofertando essa prece a todos aqueles que estão na aflição e no sofrimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Agora, por favor, muito importante, silêncio. Quem for ficar, se acomode na prece. E quem for se retirar, por favor, evita até a conversa lá fora para não mudar a vibração do trabalho, que nós vamos receber irmãos muito bravos, muito revoltosos, e a energia tem que estar pacífica. Tá bem? Bom descanso e bom trabalho a todos.